Janaína Ville. CDN Entrevista. Jornalismo de relevância na pauta. Pampeiro, visite-nos e conheça a nova Volkswagen. Modelos repletos de tecnologia, conectividade, combinados com segurança e desempenho. Surpreenda-se com o Taos, o seu novo SUV W. T-Cross, vencedor do maior comparativo da história da revista 4 Rodas. E deixe seu coração bater mais forte com os esportivos da linha GTS. Pampeiro, sua concessionária Volkswagen em Santa Maria e região. Rua Serafim Valandro, 1133. Ou baixe o app da Pampeiro para saber mais. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen. Promoção Junte e Compre do Diário. Todo mês, diversos produtos com preços especiais para os nossos leitores. Desde canecas, kits de talheres e tábuas, a câmeras digitais e muito mais. Ficou interessado? Então vá até a loja do Diário, no Elegância Center Shopping, ou entre em contato com a gente no 3213-7113 ou pelo WhatsApp 99139-5223 e saiba mais. Taslo Bar, palco de excelentes shows ao vivo, festas e eventos. Nossa carta de drinks preparadas com ingredientes artesanais proporciona uma experiência única de sabor. Todos os ambientes do Taslo Bar estão voltados ao palco, que tem agenda com as melhores bandas da região e eventos nacionais. O estacionamento fechado junto ao shopping é segurança para aproveitar a noite. Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos. No Shopping Praça Nova. De segunda a sábado, você acompanha o maior e mais completo telejornal de Santa Maria e região. Com a apresentação de Kellen Caldas e Vilceu Godoy, o Jornal do Diário vai ao ar das 6 às 7 da tarde, ao vivo. Reportagens sobre os mais variados fatos, análise de colunistas e muita informação. Assista ao Jornal do Diário nos canais 26 e 526 da NET Claro, nas redes sociais do Diário e ouça pela CDN, no 93.5 FM. DNA. Vitória de Bortoli. Muito boa tarde, Santa Maria. Eu sou a Victoria de Bortoli e esse é o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. E eu te convido a conhecer um pouquinho mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação aqui em Santa Maria e também em toda a nossa região. E lembrando que o DNA tem a parceria de Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos no Shopping Praça Nova. E eu fico com você até às 17 horas e te convido para interagir comigo pelo nosso WhatsApp 55991362472. Me manda um recadinho, me conta da onde você está nos escutando nessa tarde de quinta-feira. E antes de eu apresentar quem eu recebo aqui no estúdio hoje, eu vou convidar todo mundo para voltar no tempo no ano de 1931. Neste ano, no Brasil, o presidente era Getúlio Vargas. No Rio de Janeiro, o monumento do Cristo Redentor foi inaugurado. Neste mesmo ano, morreu o escritor Roque Calage. E nasceram o político e ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o humorista Chico Anísio, e no dia 31 de outubro de 1931, nasceu o médico Eduardo Rolim, que é o nosso entrevistado de hoje do DNA. Doutor Eduardo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Vitória, e eu saúdo os ouvintes também. Perguntando, esse DNA é data de nascimento antiga? Oi? DNA significa data de nascimento antiga. É uma boa, né? Mas aqui a gente quer revelar o DNA das pessoas que fazem parte de Santa Maria. Por isso que a gente vai contar um pouquinho da sua história. Tem história nesses 90 anos, hein, doutor Eduardo? Pois é. A vida tem sido pródiga comigo em oportunidades
e eu tenho, com essa idade que estou, completei agora 90 anos, eu sinto que fiz coisas úteis que me satisfizeram e acredito que também resultaram em benefício de algumas partes da coletividade. Que legal! E eu vou apresentar rapidamente o senhor para quem está nos ouvindo. Então, o Dr. Eduardo Rolim, ele é nascido em Santa Maria e é a 4ª geração da família Rolim na cidade. Ele é formado em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem mais de 60 anos de exercício profissional. E até hoje ele atende com o mesmo entusiasmo na sua clínica e no ambulatório, onde presta serviço comunitário. O Dr. Eduardo também exerceu carreira política e foi vereador na cidade. E ele também integrou o quadro de professores de medicina da Universidade Federal de Santa Maria. E toda quinta-feira o senhor também está aqui no Sala de Debates, não é mesmo? Sim, enquanto eu puder. Que legal! E pra gente contar a sua história, eu queria que a gente voltasse lá na sua infância. O senhor é santamariense mesmo, nasceu aqui. O que o senhor lembra desses primeiros períodos? Como é que era a cidade há 90 anos atrás? Pois é, eu até há pouco tempo escrevi um artigo rememorando essa situação. Santa Maria, por exemplo, eu estudei no Colégio Centenário, que era onde a minha mãe foi professora, fundadora desde o ano 1922, e até o 5º ano. E depois, naquela época, a gente fazia um exame de admissão ao ginásio. Aí eu fiz o exame de admissão ao ginásio na escola Olavo Bilac, que naquele tempo era uma escola normal, mas tinha o curso ginasial associado. E fiz os 4 anos que era do ginasial naquela época, e depois concluí os 3 anos de científico no IPA, em Porto Alegre. E de lá, então, já fiz vestibular e continuei durante mais 6 anos em Porto Alegre, concluindo o meu curso de medicina. Não? Mas eu não sei se eu ouvi mal ou se tu disseste que eu tenho mais de 70 anos de profissão. Mais de 60? 60. Mais de 60. Exatamente 65 anos, porque eu me formei em 1956. Então agora em dezembro eu completo 65 anos de exercício profissional. E voltando ainda na sua infância, como é que era morar aqui em Santa Maria? Pois eu comecei a falar e me perdi no objetivo. Eu queria dizer, quando eu fui para o Bilac, eu morava no acampamento, ali na frente do Colégio Centenário, e tinha que ir a pé, né? Não tinha, a família não tinha automóvel, e eu tinha uma bicicleta. E eu me lembro muito bem que a rua do acampamento já tinha um pedaço asfaltado e a rua Dr. Bozano era toda ainda de pedra irregular. Eu ia sacudindo o corpo até lá embaixo, na descida da Bozano, para entrar pela pracinha Saturnino de Brito e ir até o colégio Olavo Bilac. Que lembranças! E era bem diferente, né, do que a gente vê hoje. Não tinha o calçadão naquela época ainda, né? Não, o calçadão veio bem depois, né? Não, naquela época, a primeira quadra da Bozano, né, era aquela coisa clássica que vários já noticiaram. Era as moças nos domingos e nos sábados à tarde e domingo costumavam passear pelas calçadas da primeira quadra, ida e vinda, e os rapazes ficavam no meio da rua, sempre alongando os olhares, né? E de vez em quando uma prenda era escolhida, né? Muito casamento se deu ali nessa primeira quadra.
Que legal, iniciou ali na... Essa história é clássica de Santa Maria, porque clássica. eu já ouvi outras vezes sobre isso, né? Era muito interessante. Pena que se perdeu esse costume, né? Hoje a primeira quadra é um calçadão, está mais ou menos mais confortável para caminhar do que naquela época. E, no entanto, quando chega uma certa hora, fica deserta, né? À noite não tem ninguém lá. Naquela época ficava-se até às 10 horas da noite. Aí, quando saía a segunda sessão do cinema, aí a gente ia embora para casa. E o que o senhor gostava de fazer naquela época, enquanto estudava? O que se fazia na juventude santamariense nesse período? Olha, naquela época, o que eu fazia era prática de esporte, tá? Jogar futebol em campinho e basquete lá no colégio. Era nossa... Até me lembro que construímos uma quadra de basquete no Bilac, que não tinha na época, e a gente construiu, na minha época, os próprios alunos. Os próprios alunos, Que legal. E a medicina, como é que entra na sua vida? Desde criança, o senhor pensava em ser médico? Olha, eu não me recordo de ter tido alguma outra inclinação, né? Não sei quando não me lembro quando comecei a pensar em medicina seriamente, mas sei que quando eu estava fazendo o científico no IPA, eu já estava decidido entrar para a medicina, né? E da onde que vinha essa vontade? Pois em Santa Maria havia um médico aqui na cidade, muito conceituado, o Dr. Eduardo Pinto de Moraes, que é da família Moraes aqui, que é tradicional na cidade. E eu não sei se foi em função do Dr. Eduardo que foi escolhido o meu nome, né? Porque a nossa família tradicionalmente tinha nomes mais comuns, né? João Luiz, que era o nome do meu pai, e Eduardo era um nome mais inglês naquela época, né? Também tinha um aviador muito famoso que se chamava Eduardo e o apelido dele era Edu. E a minha mãe me disse que colocou o nome de Eduardo para poder me chamar de Edu. Olha só. E durante toda a minha infância e adolescência, todo mundo me conhecia por Edu. E até hoje eu tenho companheiros ainda, amigos, que me tratam por Edu. Mas então a sua referência para cursar medicina era o doutor que o senhor comentou? Pois eu tenho a impressão que essa influência veio dali. Eu sabia do doutor Eduardo, né? E que até faleceu cedo na vida. E eu não sei se isso me impactou pela perda dele, né? Eu sei que quando eu me senti que eu devia me decidir, era medicina. E o senhor foi para Porto Alegre para estudar, né? Naquele tempo só em Porto Alegre que tinha a faculdade, né, de medicina. Foi que ano? Eu entrei para a faculdade em 51. A Faculdade de Medicina de Santa Maria começou a funcionar em 53. Né? Eu me formei em 56 e vim para Santa Maria em janeiro de 57, eu já estava trabalhando aqui. E por que o senhor decidiu voltar para Santa Maria? Não continuar em Porto Alegre exercendo a medicina ou em outros lugares? Também nunca pensei em trabalhar fora de Santa Maria. Santa Maria é o berço da família, como tu disseste, né, há 4 gerações. O meu bisavô veio de Porto Alegre para cá em 1870 e aqui casou e teve o primeiro filho, meu avô, e depois o meu pai nasceu em 1904 e eu em 31. E agora tenho meu filho, que o meu primeiro filho é de 58
E um ano antes de eu me formar, eu casei e ele foi gerado, né? Então, é assim tá a nossa história. Ele também está aqui em Santa Maria, nunca saiu daqui. E o senhor sempre pensou, então, em continuar exercendo, em começar, né, e continuar exercendo a medicina aqui em Santa Maria? Sim, comecei. Aqui naquela época, eu fui registrado como médico no posto de saúde, que era o costume da época, com o número 73. Quer dizer que havia 73 médicos registrados antes de mim aqui. Agora, depois, com o estabelecimento da faculdade, isso cresceu exponencialmente, né? É isso que eu ia lhe perguntar, como é que era o cenário da medicina em Santa Maria nessa época que o senhor retornou logo após se formar? Bom, inicialmente era um curso médico, que era um curso, uma extensão da Universidade do Rio Grande do Sul, onde eu tinha me formado. Era um curso, e assim funcionou como curso até 1960, quando foi criada a universidade, e aí as suas faculdades. E eu trabalhei de 57, 58, e em janeiro de 59 eu entrei para a faculdade como instrutor de ensino, que era o que se chamava naquela época, ainda nomeado por portaria do professor Eliseu Paglioli, que era o reitor em Porto Alegre. Ainda pertencia. E tive a oportunidade ainda de ministrar um curso de doenças infecciosas e parasitárias para os alunos da primeira turma, os que iam fazer medicina, que é clínica médica, esses frequentaram esse curso. E tinha um grande número que se dedicou à clínica cirúrgica. Aonde que era? Aonde que era? Que funcionava no Hospital de Caridade. O Hospital de Caridade foi adaptado, né? O professor Mariano, que sempre procurava as inovações, né? Nos primórdios da faculdade, do curso médico, ele trouxe um microscópio eletrônico para Santa Maria, coisa que era novidade até mesmo nas outras capitais, ou nas capitais onde existia curso médico. E também o professor Mariano instalou um circuito de televisão interna no Hospital de Caridade, aonde a gente acompanhava as cirurgias. Tinha um anfiteatro, os alunos ficavam sentados umas bancadas, e um telão transmitia as operações. Era uma modernidade para a época. Era uma modernidade. Que época era que era? Isso foi lá por 1958, 59, não me lembro ainda, né? Acho que os primeiros alunos ainda assistiram, os da primeira turma ainda assistiram isso. E então tinha sempre um ou dois alunos que participavam das cirurgias, como instrumentadores ou auxiliares, e o restante acompanhava na televisão. Que bacana! A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais um pouquinho da história do Dr. Eduardo Rolim. O aumento de gastos com energia elétrica está ficando cada vez mais caro. Por isso, a SolarTech Energia Solar tem a solução que faltava. Faça já um orçamento gratuito. Ligue ou chame no WhatsApp 55-99141-8527. Atendemos todo o Rio Grande do Sul. Atendemos o comércio, residência, indústria, até o produtor rural. SolarTech Energia Solar.
Renove seu escritório corporativo ou residencial com conforto e praticidade na Diferencial Office. Mais de 20 anos trabalhando para melhor atendê-lo. Fone 32 22 90 30 e acesse o site www.diferencialoffice.com.br. Seja assinante do Diário, receba as edições impressas na comodidade de sua casa. Modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue 3213-7272 e fale com a nossa central de atendimento. Diário, cada vez mais perto de você. Taslo Bar, palco de excelentes shows ao vivo, festas e eventos. Nossa carta de drinks preparadas com ingredientes artesanais proporciona uma experiência única de sabor. Todos os ambientes do Taslo Bar estão voltados ao palco, que tem agenda com as melhores bandas da região e eventos nacionais. O estacionamento fechado junto ao shopping é segurança para aproveitar a noite. Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos, no Shopping Praça Nova. De segunda a sábado, às 5:30 da manhã, eu, Felipe Baques, trago as informações que você precisa para sair de casa bem informado. No Primeira Hora, você vai saber como está o trânsito, a previsão do tempo, a agenda do dia, as notícias de polícia e muito mais. Primeira Hora, o jornalismo que pulsa no amanhecer da CDN. A Della Pasco Engenharia acredita que a receita para o desenvolvimento de uma cidade são as mesmas que empregamos em nossas realizações: foco, incentivo, diálogo, planejamento, execução e compromisso. E que cada cidadão pode sim participar desta construção, em busca da superação dos desafios do dia a dia. Della Pasco Engenharia, há 26 anos transformando a cidade. Os principais fatos da semana e a forma como eles interferem na vida dos santamarienses são abordados por mim, Viviana Fronza, e pelos meus convidados no programa Análise. Todo sábado, às 10:30 da manhã, traremos informações do que é notícia e os assuntos que vão movimentar a agenda do fim de semana. Análise, a voz da repercussão dos fatos da semana. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a Victoria de Bortoli e sigo aqui com vocês até às 17 horas, junto do meu entrevistado de hoje, o Dr. Eduardo Rolim. E lembrando que o DNA tem a parceria de Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos no Shopping Praça Nova. E quem está nos escutando, nos mande um recadinho no nosso WhatsApp 55991362472. E continuando nossa conversa, doutor Eduardo, no primeiro bloco o senhor estava nos contando do início da sua docência, né? No início da sua carreira como professor de medicina na Universidade Federal de Santa Maria. O senhor começou em 59, mas nesse ano o senhor também começou outra carreira, né? Sim, de fato. Eu, desde que cheguei em Santa Maria, eu sempre tive aquela vontade de participar nos destinos da cidade. E para participar nas decisões da cidade, existe uma única maneira, que é através da política. A política é que define os rumos da cidade e ela é exercida através de cargos representativos. Então, aqui na cidade os vereadores são esses representantes. E eu me candidatei a vereador em 59 e fui eleito. Facilitou a minha eleição o fato de que eu atendia ao Sindicato dos Comerciários. E comerciário, naquela época principal, eram os bolichos das vilas, que eu conhecia todos os bolicheiros por ter atendido no sindicato, no Sindicato dos Comerciários. E também atendia naquela época o IAPC, que era o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários.
Então eu conhecia tanto os bolicheiros como os comerciários mesmo, né? E as famílias. Então me elegi com uma certa facilidade, porque eu tinha bastante conhecimento já na periferia da cidade. E o meu partido era o PTB, que era um partido popular, que sempre foi, e era um partido muito forte aqui em Santa Maria, né? Tanto que naquele ano a Câmara de Vereadores tinha 15 vereadores. Elegemos 9 pelo PTB. A maioria. A maioria absoluta, né? E tinha uma representação bastante importante. Me acompanhava, por exemplo, na bancada, do meu lado, na bancada, era o professor Adelmo Gerro, que depois foi vice-prefeito e era diretor do Maria Rocha, que foi também, e depois com o padre Rômulo Zan, que fundaram o Manuel Rivas. Mas aí tinha também o doutor Isidoro Lima Garcia, que era médico do IAPI, Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários, e atendia o IAPFESP, que era da aviação férrea. Então também tinha um eleitorado cativo lá. Tinha também o Pantaleão Lopes, que era o presidente do Sindicato dos Comerciários. Tinha a vereadora Helena Ferrari Teixeira, que que representava as professoras e também representava muito a periferia da cidade, era muito benquista na periferia. E como é que foi essa experiência? Já na primeira eleição o senhor se elegeu vereador, como é que foi esses primeiros anos na política? Pois eu até 63 eu exerci o meu primeiro mandato. Bom, eu sempre tive projetos para realizar e muitos deles foram aprovados. Tá? Um dos projetos que eu apresentei e aprovei era o alargamento da Rua do Acampamento, que foi cumprido até um certo tempo e infelizmente agora parece que está descurado, principalmente por causa da ação do muro do Colégio Centenário, que foi considerado patrimônio público, um muro que restou porque o colégio desapareceu. Então foi considerado patrimônio municipal, coisa que eu não posso concordar até hoje. Mas em todo caso, era um projeto importante porque previa o alargamento da Rua Acampamento e transformada em uma avenida com duas mãos, de entrada e saída do centro da cidade, que hoje é bem diferente, né? Santa Maria tem uma situação esdrúxula. Para você chegar ao centro da cidade, todas as vias de acesso são subidas que perturbam o trânsito, enquanto que a via de saída principal acampamento é plano. Devia ser o contrário, mas isso é Santa Maria. Bueno, mas aí em 63 eu fui reeleito. Naquela época também se elegeu o Paulo Lauda e o professor Adelmo Gerro como vice-prefeito. E aconteceu no dia 1º de abril, né? O pessoal fala que foi 31 de março, mas foi 1º de abril, o movimento militar que depôs o presidente João Goulart e também cassou os direitos do professor Adelmo, do Paulo Lauda, foi deposto, né? Direito cassado, preso. Eu nunca cheguei a ser preso. Mas aí aconteceu um fenômeno que de 63 até 66, 63 foi que eu me reelegi no final do ano. Então, de 64 a 66, nesses 2 anos, eu
combatia veementemente o regime instalado. Todas as coisas com as quais a gente discordava, eu batia com a sola, né? Não tinha conversa. E isso me levou a ter uma certa projeção regional, e quando foi na eleição de 66, era a eleição para deputado estadual e federal, o partido resolveu me candidatar a deputado federal. Eu fiquei surpreso, porque eu até pensava que poderia ser para deputado estadual, né? Mas o partido em Porto Alegre entendeu que eu deveria ser federal. E para estadual, um colega meu de bancada, que um pouquinho me lembro, eu tenho essa dificuldade de vez em quando. Moisés Velasquez foi deputado estadual. Bom, mas aí fizemos uma campanha, eu fiquei surpreso mesmo, porque em muitos lugares distantes que eu ia, o pessoal me conhecia pelo nome, não me conhecia pessoalmente, porque naquele tempo não tinha televisão, mas me conhecia pelo nome, pelas ondas da Rádio Membuí. E eu fiquei até surpreso, porque tinha uma onda que atingia Canoas e Esteio. Chegava lá bem a Rádio Membuí, e o pessoal então me conhecia, e como eu atacava muito o governo, todo mundo vibrava, né? E chegou um ponto que o presidente do partido no estado, às vésperas da eleição, a eleição era no dia 15 de novembro, lá por outubro mais ou menos, ele me telefonou e me disse: olha, Rolim, nós estamos fazendo a previsão que tu vai ser o 4º mais votado no estado, aqui, pelo PTB. Bom, então eu estava mais ou menos entusiasmado e achando que ia, né? Mas aí, no dia 10 de novembro, o governo militar me cassou o mandato de vereador, e eu perdi os direitos políticos, e com isso também perdi o registro como candidato a deputado. Então, recebi muito voto, porque o pessoal nem ficou sabendo que eu tinha sido retirado, e votaram, mas os meus votos não foram contados. Eu não sei como seria. Bom, mas aí eu fiquei fora da política, mas continuei batalhando. O senhor continuou dando aula e exercendo? Não, pois aí é que está. Eu até 66 eu continuei dando aula na faculdade, apesar do regime militar. Mas com a minha cassação, aí eu fui expurgado da universidade. O expurgo, que se dizia naquela época, era mandar para casa pura e simples, sem dizer por quê nem por quanto. A gente perdia simplesmente. Aconteceu muito isso com empregados da aviação férrea, porque os ferroviários eram muito trabalhistas, muito PTBistas, né? E então o governo tinha muita desconfiança com o PTB como porta de entrada do Partido Comunista. Eu mesmo fui acusado, em comissões de inquérito que se instalaram, eu fui acusado de brisolista que eu era, de PTBista que eu era, de comunista que eu não era, de inocente útil que eu não era, e essas coisas. E como é que o senhor lidou com esse momento na sua vida, sem poder exercer a política, sem poder exercer a docência? Pois é, fui afastado da faculdade, infelizmente. Em 66 até aconteceu um fato muito curioso. Quando eu fui afastado da faculdade, fui afastado em novembro, né? Que eu fui cassado, isso foi em novembro, já estava no fim do ano. A turma daquele ano, de 66, tinha me escolhido como paraninfo. E o professor Mariano não concordou, chamou os alunos lá e disseram que não ia poder ser paraninfo. Aí me elegeram
homenageado de honra. Homenageado de honra, o Mariano concordou. Bom, aí veio a formatura lá no Cine Glória, aquele espetáculo pomposo que se fazia antigamente, né? Mas que havia assim mais solenidade. Hoje é uma festa, né? É uma solenidade muito ritual, e com o Mariano lá, com o capelo aquele que ele usava, um capelo com bordas pendentes assim, branco, e os professores todos com como é que chama aquela vestimenta? Com a toga da docência, né? E o chapéu da docência. Aí todos eles com esse vestido, e o doutor Mariano não permitiu que me desse a toga. E eu então compareci lá no palco, paisano, né? Mas não deixei de ir lá. São essas curiosidades locais, coisas da política local. O doutor Mariano era o reitor e foi o fundador do curso médico, e ele deve essa faculdade a uma situação política que não consta oficialmente dos anais da universidade, mas é preciso dizer isso, porque essas gerações atuais não sabem desse fato. O vice-presidente da República naquela época era o Dr. João Goulart, que se elegeu vice-presidente da República com o Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek era candidato do PSD, e o João Goulart era candidato do PTB, como vice. E ele fez mais votos como vice do que o Juscelino como presidente. Depois, na outra eleição, o Jango de novo foi candidato a vice, e se elegeu o Jânio Quadros, que era da UDN, um partido de direita, oposição. O Jânio Quadros se elegeu, e o João Goulart se elegeu vice-presidente com mais votos do que o João Goulart, do que o Jânio Quadros. O Jânio Quadros renunciou em 7 meses de governo, fez aquela renúncia. Tu está sabendo desses fatos? Mas assim, né, por ouvir dizer. E renunciou, e o Jânio, então, depois de uma escaramuça aí, que não quiseram dar a posse para ele, mas ele terminou sendo empossado, né, mas com uma situação de força. Os militares que tinham se assenhorado do poder, naquele interstício, só concordaram com a posse do Jango como presidente da República num regime parlamentarista. Mudaram o regime assim, da noite para o dia. Né? Isso que a nossa Constituição era presidencialista, mas eles já mudaram na hora ali, meio assim, a toque de caixa de machado na mão. E nesse contexto da UFSM? Hein? E nesse contexto a UFSM? Bom, então eu vou te dizer o seguinte: o João Goulart era vice-presidente do Juscelino com uma força eleitoral muito grande. E quando o Juscelino resolveu criar a Universidade de Goiás, de Goiânia, tá? O Tarso Dutra e o Dr. Mariano agiram, né, politicamente, e o João Goulart impôs ao Juscelino o acréscimo no decreto criando a Universidade de Santa Maria. Foi pela representatividade e a importância do João Goulart que foi criada a faculdade. E isso criou uma situação também curiosa que eu vou te dizer aí, que pouca gente sabe. Em 1964, o Dr. Mariano publicou um álbum da faculdade
com muita fotografia, assim, com todas as obras, etc. O Mariano gostava bastante de fazer propaganda da faculdade, levava aquilo para o exterior e tudo, onde ele andava, ele propagava a faculdade. E era muito bem quisto e respeitado por isso, ele fazia isso muito bem feito. Mas aí, na contracapa do álbum, tinha uma fotografia do João Goulart como presidente da República, com a faixa de presidente da República. Olha só, fatos curiosos. E aí, com o agradecimento do professor Mariano pela criação da faculdade, da universidade até. Foi a criação da universidade. E aí o doutor Mariano, quando deu o golpe de 64, né, que se instalou a Revolução e os militares tomaram conta do governo, o que o Mariano fez? Recolheu aquela publicação, eu acho até que deve ter algum exemplar que já tinha sido distribuído, que deve estar por aí, em algum lugar. Mas o Mariano, o que ele pôde, ele recolheu e rasgou aquela contracapa onde estava o João Goulart. Olha só, quanta história, hein? Quanta história. E por aí vai. E doutora, a gente vai agora para mais um rápido intervalo e já voltamos para contar mais um pouquinho da sua trajetória. Tá bom. A Grenoble Imóveis Planejados completa 25 anos de história. Representante em Santa Maria e região da fabricante de móveis gaúcha Finger, com padrão de qualidade internacional. Cozinhas, dormitórios, banheiros e toda a linha para o seu lar e escritório. Grenoble Imóveis Planejados. Referência no mercado. Projetando sonhos com design e precisão. Orlando Fração 118. Fone 3222-2280. Sua casa nunca foi tão importante como agora. A Michele Decorações sabe bem e por isso alia os melhores produtos sob medida, como tapetes, cortinas e papéis de parede, com um serviço especializado que só quem está há mais de 40 anos no mercado pode garantir. Nos siga nas redes sociais ou utilize nosso atendimento online pelo WhatsApp 981156491. Para dar um upgrade na sua casa, chame a Michele Decorações. No sábado e no domingo, com Plantão Bay em 4 edições, os repórteres Maurício Barbosa e Rafael Menezes trazem informações sobre o que é notícia na área policial, o trânsito nas principais avenidas e rodovias de Santa Maria e região e demais serviços de interesse público. Plantão Bay, onde a informação não tira folga. Taslo Bar, palco de excelentes shows ao vivo, festas e eventos. Nossa carta de drinks preparadas com ingredientes artesanais proporciona uma experiência única de sabor. Todos os ambientes do Taslo Bar estão voltados ao palco e tem agenda com as melhores bandas da região e eventos nacionais. O estacionamento fechado junto ao shopping é segurança para aproveitar a noite. Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos. No Shopping Praça Nova. Práticas sustentáveis, ações para um mundo melhor. Dicas para a escola desenvolver atitudes de sustentabilidade. Cultivar uma horta coletiva nos fundos da escola ajuda os alunos a terem contato com a terra e a estimular o consumo de vegetais. Também pode ser criado um sistema de captação da água da chuva, que pode ser usada para regar as plantinhas da horta. Além disso, a escola pode instalar lixeiras de coleta seletiva e ensinar técnicas de reciclagem aos alunos. Na escola, também podemos incentivar a reutilização de livros e diminuir o uso do papel em sala de aula. Acompanhe mais dicas na semana que vem e veja também mais práticas sustentáveis no site h2hoje.com. Uma iniciativa Diário, Prefeitura de Santa Maria, Corsan, Evoluir nos define, e Governo do Estado do Rio Grande do Sul, novas façanhas. DNA.
Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a Victoria de Bortoli e sigo até às 17 horas, ao lado do meu entrevistado de hoje, o Dr. Eduardo Rolim. E lembrando que o DNA tem a parceria de Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos no Shopping Praça Nova. E quem está nos acompanhando, nos mande um recadinho pelo nosso WhatsApp 55991362472. E continuando o nosso bate-papo, doutor Eduardo, o senhor me contou no intervalo que tem uma história curiosa para contar. Pois é, em 65 os partidos políticos foram dissolvidos. Acabou, não tinha mais PTB, nem PSD, nem UDN, nem nada. Foram criados 2 partidos pelos militares. A Arena, que era o partido daqueles que apoiavam os militares, e o MDB, que era o partido de oposição consentida. Não tinha liberdade total política, era consentida. Mas o doutor Adelmo Genro, o professor Adelmo Genro e o Paulo Lado estavam presos, que eram os líderes naturais na cidade do partido do PTB. E ninguém queria fazer parte do MDB. Para a Arena todo mundo correu. E poucos se dispuseram a fazer parte do MDB. E tocou para mim, que eu era o vereador líder da bancada na Câmara, tocou para mim organizar o MDB em Santa Maria. E foi com muita dificuldade que nós conseguimos 130 assinaturas. Veja que o PTB em Santa Maria naquela época tinha 4.000 filiados, né? 4.000 filiados, que inclusive contribuíam para o partido. O partido era forte em Santa Maria. E daqueles 4.000 nós tiramos 130 assinaturas para formar a primeira lista de pedintes para registro do partido. E aí, em seguida, fizemos a nossa convenção e se elegeu um diretório e para presidente do diretório nós fomos atrás do doutor Floriano Rocha, que era do PSD. Não era do PTB, era do PSD. O resto tudo era do PTB. Aquilo que a gente dizia naquela época, PTB de cruz na testa, que todo mundo sabia e ninguém duvidava. E aqueles tiveram a coragem de assinar a formação do partido. E o Floriano Rocha, como era do PSD, nós resolvemos convidá-lo para presidente do diretório, porque com isso os militares iam ficar mais calmos do que se nós colocássemos um muito agressivo, né? E de fato deu certo. E aí correu tudo bem aqueles 2 anos, como eu te disse, eu falando muito na Câmara, terminando com aquela minha eleição, aliás, a minha candidatura. Mas tem um fato muito importante paralelo a essa questão da política, né, que eu exercia a magistratura, professor na faculdade e a política, e em 63 eu fundei uma cooperativa de consumo aqui em Santa Maria, que foi muito exitosa, porque ela durou de 1963 até 1993. E a cooperativa da aviação férrea, que foi considerada uma das maiores cooperativas da América, ela teve no seu apogeu 15.000 associados. A Cooperlar, que era o nome da cooperativa nossa, ela chegou a 33.000 associados. Era uma cooperativa popular aberta, não era uma cooperativa de classe. Naquela época, as cooperativas de classe eram bastante comuns. A cooperativa dos bancários, a cooperativa dos ferroviários e assim
várias cooperativas existiam, mas a nossa cooperativa era uma cooperativa aberta, não pertencia a classe nenhuma, a todas as pessoas que desejavam. E o senhor, contando um pouquinho da sua história, dá para perceber que o senhor sempre foi um cidadão muito ativo. Pois eu te disse que eu vim para Santa Maria para trabalhar na comunidade, né? E hoje, olhando para trás, o senhor vê que realmente fez o que o senhor queria? Pois é, eu olhando para trás, eu tenho uma grande mágoa, que foi ter perdido a cooperativa popular, a Cooperlar, em 93, que ela teve que ser dissolvida por questão econômica, que foi decorrente do Plano Collor, que foi uma desgraça para a nossa economia, né? Muita gente quebrou. Aqui no Rio Grande do Sul tinha mais de 2.000 e tantas cooperativas. Eu era vice-presidente da cooperativa do Rio, da Federação das Cooperativas, e perdemos mais de 1.000 e tantas cooperativas que desapareceram devido àquela tentativa que o Collor fez de melhorar a economia, no sentido que foi pior, né? Bom, mas aí isso eu tenho mágoa quando eu olho para trás de ter dissolvido aquela cooperativa. Nós progredimos de ano para ano, assim, crescendo, e tínhamos 13 mercados. Aqui na cidade de Santa Maria tínhamos 11 mercados, com a seguinte definição: eram todos mercados na periferia. A nossa política não era de um grande supermercado, era pequenos mercados na periferia para estar perto do consumidor. Que bacana. E, doutora, a gente já está se encaminhando para os minutinhos finais do nosso programa. Infelizmente, o senhor tem muita história para contar. Já fica o convite para o senhor vir novamente para continuar essa história. Mas aqui no nosso programa a gente tem um quadro que se chama Diagnóstico. Sim. Mas não são diagnósticos de médicos, são diagnósticos de pessoas queridas do senhor que vão dar um pequeno depoimento falando quem é o doutor Eduardo Rolim. E eu vou pedir para a gente rodar o nosso primeiro depoimento. Vamos ver se o senhor reconhece essa voz. O Dr. Eduardo Rolim foi um vereador com visão de futuro para Santa Maria no final da década de 50. Teve uma grande atuação naquela legislatura. Além disso, o Dr. Eduardo Rolim é um profundo conhecedor do passado de Santa Maria e é um estudioso do passado de Santa Maria, sempre preocupado em conseguir informações novas. Um dos fatos marcantes que eu lembro bem do Dr. Eduardo Rolim é o fato de que, quando foi publicado o livro dos 150 anos da emancipação política de Santa Maria, intitulado Do Céu de Santa Maria, foram analisados fotos aéreas ao longo da história de Santa Maria. E ele, o Dr. Eduardo, acompanhado do Antônio Brenner, deram enormes contribuições à identificação do que significava cada coisa que existia naquelas fotos, cada prédio. Então eu considero o Dr. Eduardo Rolim uma pessoa que há 9 décadas vem exercendo a cidadania em Santa Maria, e isso é muito importante. O senhor reconheceu essa voz? Olha, poderia ser, pelas informações que ele deu, poderia ser o Noal. É o Werner. Ah, é o Werner. Werner Hempel. O Werner, muito meu amigo, e colega também, né? Muito obrigada pelo depoimento. A gente tem mais um. Vamos rodar? Conheci o Dr. Eduardo Rolim em 1991, isso fazem 30 anos, quando cheguei em Santa Maria para me instalar. Me recebeu da forma mais cordial possível, oferecendo posteriormente o seu consultório, né? Trabalhamos junto no mesmo consultório por 17 anos, quando nós fundamos o ICARD. Mas o Dr. Rolim sempre foi uma pessoa extremamente aberta, né? Companheiro, com todo o seu conhecimento, é um exemplo para todos nós cardiologistas.
né? Uma pessoa com posições firmes, né? Extremamente correto. Então, é uma pessoa ímpar, né? E eu gostaria de deixar um grande abraço ao doutor Eduardo Rolim. Um abraço ao Tomé Rolim. Doutor Eduardo Martins de Oliveira Rolim, não é por ser meu pai, ou melhor, é exatamente por ser meu pai que eu posso reverenciar esse homem. Reverenciar na sua capacidade, nas suas qualidades, nos seus dons, porque também conheço os seus defeitos. E o que eu tenho a dizer é que ele é um exemplo, não apenas de um profissional dedicado e comprometido, mas principalmente que sempre me inspirou a sua consciência social, uma característica que ainda hoje é rara de encontrar nos seres humanos, uma consciência de como ser um melhor cidadão, do que fazer pela comunidade, de como pensar soluções para a sociedade. Esse é um exemplo fantástico que ele me deixou. Gratidão. Doutor Eduardo Martins de Oliveira Rolim, meu pai, acabou de completar 90 anos de idade, ativo e lúcido. Médico, formado há 65 anos, continua exercendo sua arte em seu consultório. Sou Aníbal Rolim, também médico, e tenho muito orgulho em dizer que sou seu filho. Meu pai até hoje me serve de exemplo de caráter, de integridade e de um pai zeloso de mais 3 filhas. Me serviu de inspiração como médico, inspiração de ser humano e também de cidadão integrado com a Sociedade de Santa Maria. Foi professor de medicina da Universidade Federal de Santa Maria, tendo sido também diretor do Hospital Universitário durante 3 anos. Ao longo de sua vida, empenhou-se pela nossa cidade, sendo político atuante, no que teve o exemplo de seu pai, meu avô, Luiz Alves Rolim Sobrinho, que foi prefeito de Santa Maria. Também dedicou-se ao cooperativismo, sendo fundador e presidente da Cooperativa Popular de Consumo, Cooperlar, que durante décadas muito contribuiu para a economia de Santa Maria e região. São poucas as palavras para descrever sua pessoa, e agradeço à vida estar convivendo e tendo sua presença e companhia por todos estes anos. Meu abraço, meu pai, do filho que muito te admira. Dá um neto agora. Olha só, o senhor vai virar vovô. Vou virar vovô agora, na época de bisavô. Que legal, parabéns. Então conta para os nossos ouvintes de quem foram essas 3 vozes que a gente ouviu. Bom, da minha filha Berenice, que é psiquiatra e é profissional muito competente. E o Aníbal, que aqui trabalha comigo, aqui em Santa Maria, no mesmo consultório, nós temos consultório juntos, e que exerce a medicina, a especialidade dele de ortopedista e traumatologista. E antes a gente ouviu também o Dr. Tomé. E o Tomé é um dos 8 médicos que trabalharam comigo nesse consultório. Nós tivemos um consultório em conjunto, o Dr. Paulo Tadeu, que trabalhou 40 anos comigo, ainda trabalha, mas agora fora, num outro local. O Tomé, o Paulo Baú, o Rômulo Castanha, todos eles depois fundaram o Icárdio. Que legal. E eu fiquei fora porque eu já estava muito velho, não dava para acompanhar aquela mocidade. Doutor, infelizmente o nosso programa já acabou, mas o senhor tem muita história para contar, já fica o convite para vir numa próxima e eu agradeço por o senhor ter compartilhado um pouquinho a sua história aqui conosco. Foi um prazer. E o DNA volta amanhã, até mais.
Compre ou venda seu imóvel com a Nilo Imóveis. Confie na equipe bicampeã de vendas dos maiores lançamentos da cidade. Há mais de 17 anos no mercado, a Nilo Imóveis é especialista na comercialização de imóveis urbanos e rurais. Acesse imobiliarianiloimóveis.com.br ou ligue 3028-5252. Informação confiável para decidir. Olá, somos a Odontologia Lauda. Estamos presentes na sua vida há 37 anos. Conheça a odontologia do futuro em nossas instalações. Lá planejamos e executamos 100% do nosso trabalho em reabilitação oral, próteses, cirurgias e implantes, tudo por computadores. Para cada problema seu, teremos uma solução ágil, moderna e de extrema qualidade. Dr. Paulo Lauda, CRO RS 6461. Telefone 3223-1400.